Opa, meus queridos, minhas queridas, vamos hoje falar daquele que é um dos transtornos ansiosos mais negligenciados da saúde mental. Meu nome é Felipe, sou médico, atuo na área da saúde mental há mais de 10 anos. Vamos trazer esse transtorno que é um dos mais comuns. As pessoas confundem, inclusive, com a sua própria personalidade, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, olha só, existe algumas situações que são essenciais, são critérios que tem que ter para aquela pessoa ser classificada como transtorno de ansiedade generalizada. É aquela ansiedade e preocupação excessiva. Preocupação com várias situações, tá certo? Ela é desproporcional àquilo, à probabilidade que aquilo pode acontecer. É uma dificuldade de controlar essa ansiedade, ou seja, a ansiedade parte de gatilhos emocionais. Então, toda vez que tem aquele gatilho emocional, a pessoa vai apresentar o comportamento ansioso. E, preocupação disseminadas. A preocupação, ela não tem um foco. Assim, por exemplo, não é sempre que eu ando de ônibus que eu fico ansioso. Não é sempre que eu vou para o trabalho que eu fico ansioso. Não é sempre que eu encontro uma pessoa que eu vou ficar ansioso. Essa ansiedade, ela vai estar relacionada com trabalho, com saúde, com finanças, com família, questões rotineiras. Por exemplo, vou viajar. A pessoa está, meu Deus do céu, será que vai acontecer uma coisa ruim? O que é diferente da ansiedade normal, fisiológica, que a gente vai falar um pouco. Então, é por isso que ela se chama transtorno de ansiedade generalizada. Não é por causa que você faz crise de pânico. No transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa não faz crise de pânico. E a gente já compara aqui, o que é o transtorno de ansiedade generalizada versus o transtorno de ansiedade normal. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, ela é excessiva, ela interfere significativamente no seu funcionamento, tá certo? Ou seja, a pessoa deixa de fazer algumas coisas por causa da ansiedade. Ela é disseminada, ela é intensa, é angustiante, ela dura muito tempo. E ela é acompanhada por sintomas físicos, por exemplo, tensão muscular, às vezes dor de cabeça, às vezes dores abdominais, até diarreia. Então, são vários sintomas que estão acompanhados com o transtorno de ansiedade generalizada. E a gente ainda vai falar mais deles. Mas falando da ansiedade normal, a gente tem que entender que todo mundo tem que ter ansiedade. Senão, às vezes, a gente se tornaria irresponsável. Imagine que eu tenho um compromisso para viajar amanhã. Às vezes, a ansiedade normal, a gente sabe, tomara que chegue logo o horário de eu viajar. Que é o contrário de uma pessoa que diz, eita, vai chegar a hora de eu viajar e eu vou ter um problema na viagem. Ele já criou uma situação que é dele. A probabilidade de ter um problema, ela existe, mas ela é mínima. Que é diferente também, eu vou receber meu salário e coisa boa, tô querendo chegar logo o dia de eu receber meu salário. Que é diferente daquela pessoa diz, será se vão me pagar no dia de eu receber meu salário? Será se o banco vai ter algum problema e eu não vou receber meu salário? Então ela cria uma situação. Sintomas. Esses sintomas, pessoal, são critérios. A pessoa tem que ter pelo menos 3 desses critérios aqui. Senão, não é transtorno de ansiedade generalizada. Então, sintomas físicos. Inquietação é aquela pessoa que às vezes diz assim, estou com os nervos à flor da pele. Ela sempre está no limite. Qualquer coisinha que ultrapasse vai levá-la a uma irritabilidade, que é outro critério. Fatigabilidade. Existem várias formas de a gente entender a fatigabilidade, ou seja, você tem uma contração muscular, uma tensão muscular, você está gastando energia e você vive pensando que está constantemente cansado. Ou cansa mais rápido, ou até já acorda cansado. Aquela pessoa diz, rapaz, eu acordei a noite toda e já acordei cansado. Será que quando ela estava dormindo, ela não estava, o que a gente diz, tensa? Ela estava apresentando uma tensão muscular a ponto de chegar a atrapalhar o relaxamento muscular dela. Isso acontece. Pessoas que, inclusive, têm uma dificuldade de iniciar o sono e faz microdespertares durante a noite. Ou seja, ela demora um pouco a dormir por causa do excesso de pensamento, o excesso de ansiedade. E quando ela está dormindo, às vezes ela diz, acordou, pensa em alguma coisa, demora um pouquinho para dormir, mas volta a dormir. E também tem o que a gente diz que é uma concentração um pouco perturbada. Às vezes faz até diagnóstico diferencial de TDAH. A pessoa que está sempre preocupada com alguma coisa
dificulta ela aprender. Aqui é a prevalência, pessoal. O slide aqui não pegou tão bem, mas aqui essa prevalência aqui é em adolescentes, que vai ficar aqui menos do que 3%. A prevalência em adultos, que chega a torno de 3%. E a prevalência no restante da vida, onde cerca de 9% de todos nós vamos ter em algum momento algo que pode ser diagnosticado como transtorno de ansiedade generalizada. Curso e desenvolvimento, melhor dizendo aqui, está desenvolvimento de curso. O que é isso? Como é que essa patologia ela vai se apresentar para a gente? Então, o início, a idade média, não é que só acontece nos 30 anos, acontece na infância, na adolescência, no adulto jovem, no adulto mais maduro e também no idoso. Mas a idade média do início dos sintomas é aqui algo em torno dos 30 anos. A progressão, ou seja, às vezes o pessoal fala, doutor, eu vou me curar do transtorno de ansiedade generalizada. A resposta é, você vai curar desse episódio. Mas pode voltar? Pode. Por exemplo, é uma gripe. Digamos assim, você teve uma gripe, curou, mas pode ter uma recidiva, né? Então, crônicos, são sintomas crônicos com recidivas e remissões. Ou seja, com remissões, a pessoa vai ficar bom daquele episódio, mas nada impede de, em algum momento, quando a pessoa, digamos assim, o seu tratamento, que a gente vai falar lá no final, que não é obrigatoriamente ser só medicamentoso, ficou um pouco mais falho, ou surgiu alguma situação que te relembrou de algo passado, e você fez um novo episódio do transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, né? O pessoal chama TAG mesmo. Progressão, taxa de remissão completa muito baixa, ou seja, por mais que você faça o tratamento completo, aqueles 9% que vão ter durante a vida algum episódio, eles curam em poucas porcentagens. Então, os 9%, nem todos os 9% vão ficar totalmente curados, infelizmente. Faixa etária, ou seja, a faixa etária é a idade, né, que pode acontecer, Então, crianças ainda em desempenho escolar, competências esportivas, eventos catastróficos. Com crianças, é muito comum eles pensarem em problemas familiares, né? Será que meu pai vai sobreviver até eu ficar adulto? Como é que vai ser isso aí? E eles começam a gerar outras situações. Será que eu vou passar de ano? Como é que eu estou jogando? Então, são situações múltiplas, como o nome diz, generalizada. Não quer dizer que é uma única situação que pode gerar. No adulto, o que é que mais aparece? Aparece pessoas pensando no trabalho, ou seja, cria situações laborais, cria situações financeiras, também com filhos, familiares. Como será? Será se eu vou conseguir dar conta da casa? Será se eu vou manter-me no trabalho? Então, situações gerais, não é focal. E no idoso, né? O idoso, pessoas acima aí de 60, 65 anos, as preocupações mudam. Então, eles se preocupam muito com a saúde, principalmente, né, saúde. Então, cria situações pensando na saúde. Já a idade chegou, a gente sabe, todo mundo dia vai, a gente não sabe quando, mas quando chega idoso, a pessoa sabe que está mais perto do que longe. Digamos assim, uma pessoa com 80 anos, ela tem uma expectativa de vida no Brasil em torno de 75, 72, 75, vai depender da região. Então, ela já sabe que passou, inclusive, da expectativa de vida. Então, ela se preocupa bastante com isso. A segurança, incluindo quedas, já que é algo que maltrata bastante o idoso, mas segurança de modo geral, será se vão invadir minha casa? Será se eu vou sair na rua, vou ser assaltado? Né? E o bem-estar da família, não é porque a gente chegou em uma certa idade que a gente não vai se preocupar com filhos, filhas, netos, principalmente. O TAG em criança, pessoal, é muito negligenciado e ele, às vezes, é confundido com outros sintomas ansiosos. Então, excessivamente conformistas, perfeccionistas, inseguras, fazem tarefas repetitivas, buscam aprovação constante. Então, se você vê uma criança que está apresentando essas características e você vê que ela está sofrendo para fazer essas tarefas aqui, está muito conformada com as coisas, às vezes muito insegura, tenta fazer tudo perfeito demais, pode ser que seja transtorno de ansiedade generalizada. E o diagnóstico diferencial são basicamente 3, né?
O transtorno de ansiedade de separação, que é aquela criança que quando vai para a escola, por exemplo, fica longe dos pais, ela chora muito, é aquela que mais chora na escola, ou que ela fica desesperada para chegar logo o horário dela ir para casa. O transtorno de ansiedade ou fobia social, ou ansiedade social, é aquela criança que quando está fora do ambiente comum a ela, ou seja, ela está num ambiente que tem pessoas desconhecidas, ela fica muito quietinha, ela fica ali caladinha, sem querer aparecer. E às vezes até na escola, mesmo com os colegas, ela tem vergonha de tirar uma dúvida, ela tem vergonha de falar com um supervisor, contar alguma coisa. Isso é um diagnóstico diferencial, ou seja, pode ser isso também. E o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela criança que tem rituais, né? Ou seja, às vezes tem um ritual muito repetitivo, pode se confundir também com TAG. De qualquer forma, se você vê isso aqui em uma criança, orienta o pai a procurar um psicólogo, a procurar um médico da saúde mental. Cortou um pouco. Consequências funcionais, ou seja, como é que o transtorno de ansiedade generalizada ela vai afetar a sua vida no seu cotidiano. Como é que é? Só em ter o transtorno de ansiedade generalizada não quer dizer que você irá ficar mais atarantado em uma única situação. Não, não. Então isso vai te afetar em outras situações e não só no pensamento. Ou seja, você vai deixar de fazer coisas, fazer atividades por causa do transtorno ansioso. Ou seja, é o que a gente chama de consequências funcionais. Você vai funcionar diferente. Então você vai ter uma eficiência reduzida. A sua capacidade de realizar trabalho, de se submeter a situações, vai ficar bastante reduzida. Então prejudica a capacidade de realizar trabalhos ou qualquer outra atividade, né? As relações são afetadas, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade, às vezes, por ter esse transtorno, de incentivar filhos, ou até se for um professor, ou se for um educador, ele vai ter uma dificuldade de estimular as suas pessoas que estão sob a sua responsabilidade de enfrentar a vida, ou seja, o medo que ela tem, ela às vezes transporta esse medo para a criança, gerando também, perpetuando aí a ansiedade, né? Aquela criança pode ser até que nem tivesse nada, mas vai ficar receosa. Você pode sair, meu filho, e acontecer alguma coisa com você, ou o aluno, se você não for para casa daqui a 5 minutos, vai acontecer uma coisa ruim com você, o seu pai não chegar, isso acaba levando a transtornos ansiosos, inclusive nos outros. O impacto social. Aqui a gente só conseguiu dados estatísticos, infelizmente não conseguimos do Brasil, mas os dados estatísticos dos Estados Unidos é que o impacto social ele chega a 100 milhões de pessoas, né? 100 milhões de pessoas por dia com algum tipo de incapacidade. Ou seja, tem pessoas, em torno de 1/3 da população, que pode ter durante a vida, isso não é um dado estatístico isolado, e sim durante toda a vida, onde a pessoa vai ter algum tipo de impacto social durante a sua vida, ou seja, ela vai ter um sofrimento. Por isso que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. Impacto na qualidade de vida. Impacto na qualidade de vida. Então, vai ter algumas limitações, a pessoa vai ter redução das conexões entre as outras pessoas, saúde física vai ter sintomas, como a gente falou, a produtividade do trabalho muitas vezes ela é diminuída, né, e vai levar ao que a gente chama de sofrimento, principalmente no bem-estar mental. E muita gente assiste a aula por causa desse segmento aqui, que é o tratamento. Então, quando a gente fala em tratamento das doenças mentais, ou quer seja patologias ou transtornos da personalidade, basicamente são 3 fatores que a gente tem que levar em consideração, né? O tratamento psicológico, o tratamento farmacológico e algumas vezes a mudança no estilo de vida, o que a gente chama de tratamento ou abordagem multimodal. Então, quando a gente fala em tratamento psicoterápico, a gente vai ter uma das mais funcionais, que é a que eu gosto mais, que é a terapia cognitiva comportamental. Ou seja, você tem um pensamento, leva a uma emoção
e leva, consequentemente, a uma ação. Então, se você tentar tratar a ação, não vai dar certo. Você tem que tratar lá na raiz, lá no teu pensamento. Gerou pensamento, emoção, ação. Então, você tem que tratar a sua emoção, tá certo? A primeira linha do tratamento, que é a reestruturação de pensamentos, tratar o pensamento. Tem que fazer técnicas de relaxamento, já que um dos sintomas lá, que leva a vários outros, é a tensão muscular. Você não dorme bem, você fica um pouco mais irritado, você fica um pouco mais cansado, né? E outra coisa, não pode fugir da situação temida. Você tem que se expor aos poucos, logicamente. Não adianta eu tenho muito medo de viajar e vai viajar para uma cidade longe. Não. Pega o carro, vai pertinho, volta, até se sentir confortável, vai um pouquinho mais longe e é assim, tá certo? O que a gente chama de mindfulness, que é desenvolver a atenção plena e diminuir a ruminação. Mindfulness quer dizer exatamente isso, você pensar no momento agora, é tentar esvaziar a tua cabeça de todo o pensamento ruim. Isso é um pouco complicado para fazer no início, mas é basicamente fechar os olhos, tentar se concentrar basicamente na tua respiração. Não pense em nada, só fica tentando escutar os teus movimentos respiratórios. Tem gente que está mais avançado e consegue escutar até o batimento cardíaco. Psicoeducação ensina sobre o transtorno e a adesão das pessoas sobre o seu tratamento. Então, a psicoeducação ela não é só para o paciente, mas sim para todos os familiares, para não levarem o transtorno psiquiátrico como uma brincadeira, que é o que a gente vê aí virando meme as coisas. Mas é um sofrimento, apesar de psíquico, mas atrapalha, como a gente viu, a vida da pessoa. Tratamento farmacológico. Qual é a primeira linha de tratamento para o transtorno de ansiedade generalizada? Então, são o que a gente chama inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é uma medicação que age diretamente lá na fenda sináptica, impedindo que o neurônio produtor da serotonina puxe essa serotonina para dentro dele de novo. Então, deixa a serotonina seguir o caminho dela, né? Então, essa é a primeira linha. Então, aqui a gente cita um dos mais conhecidos, que é o escitalopram, mas pode ser sertralina, pode ser paroxetina, citalopram, tem vários. De segunda linha, a gente tem pregabalina, buspirona. Eu ia falar aqui ainda dos duais, né? Eu ia dizer dual de segunda linha, mas é dual, que são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Mas aí é um pouco mais difícil da gente fazer, apesar de ser segunda linha, pode fazer venlafaxina ou duloxetina, vai depender de cada caso, mas sempre primeira linha a gente escolhe um inibidor seletivo. Segunda linha, ou seja, aqueles que às vezes você precisa para complementar. Por exemplo, pregabalina, ela diminui a tensão muscular e ajuda a dormir. Buspirona, que é o Ancitec, que é o Buspar, ele também age lá na fenda sináptica, basicamente no influxo de serotonina. Olha, ó, em casos mais graves, às vezes a gente entra até com outras medicações, como por exemplo, antipsicóticos. Por exemplo, risperidona, por exemplo, o arpejo, o caripiprazol, vai depender de cada caso. Tem pessoas que você chega na dose máxima, por exemplo, do escitalopram, 20, 25 miligramas, e a pessoa não respondeu bem, você pode associar com alguma outra coisa, tá certo? Ou até benzodiazepínico. Lembrando que o benzodiazepínico, que é o clonazepam, alprazolam, ele não deve ser usado por muito tempo, senão você vai viciar nele. Então ele é para usar associado com alguma outra coisa e por curto prazo. Mudança naquilo que a gente chama mudança no estilo de vida. É quase que mandatório fazer alguma atividade física. Vai promover relaxamento, vai melhorar o que a gente chama de força ou de pressão do sono. A pessoa deita, já está fisicamente mais cansada e dorme mais rápido, tá certo? Sono de qualidade. O que é o sono de qualidade? É aquela pessoa que tem que dormir no escuro absoluto, tá certo? Inclusive até aquele pontinho vermelho de algumas televisões pode atrapalhar o sono. Uma temperatura boa, um colchão apropriado para o seu peso, para a sua altura, um travesseiro adequado e com o mínimo de ruídos. Alimentação, sim. E ainda falando do sono, é bom ter mesmo no final de semana, dormir e acordar em horários bem regulares. Isso dá o que a gente chama de previsibilidade para o seu organismo, diminui bastante a ansiedade. Alimentação
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se eu tomar café, eu passo o dia ansioso, frequência cardíaca aumenta, então eu evito café, principalmente no período noturno, que ele impede de você aprofundar o teu sono. O álcool, tem pessoas que usam o álcool para dormir. Lembrando que o álcool ele é depressor do sistema nervoso central, né? Então a pessoa, quando bebe, ela vai sentir sono, ela faz o mesmo efeito de um benzodiazepínico, do clonazepam, alprazolam, mas quando o efeito passa, você acorda, às vezes até 3 horas da manhã e não dorme mais, certo? E depois que o efeito do álcool passa, então o álcool nunca é bom. O álcool foi uma das substâncias provadas que fazem mal para todas as células do corpo. O açúcar, pessoal, não só o açúcar, a substância açúcar, mas açúcares, por exemplo, massas demais dentro do nosso corpo vai se transformar em glicose, que faz o pico insulínico. Quando faz um pico insulínico, a pessoa se sente um pouco mais ansiosa também. E relaxamento através, falou um pouco de mindfulness, mas relaxamento lá através aqui, né, da meditação, relaxamento através da respiração, que é uma respiração que a gente chama de respiração abdominal, que a pessoa treina essa respiração, que é a respiração dos bebês. Quando você veja um bebê, você vai ver que ele está respirando, usando muito a musculatura do abdômen. É a respiração que gera menos ansiedade. Para quem está um pouco mais aprofundado, a yoga ajuda, meditação guiada, isso é fácil de encontrar na internet. Resposta bem ao tratamento. Então faz tudo aquilo lá que a gente falou, medicação, psicoterapia, seu estilo de vida. E qual é o melhor prognóstico para as pessoas que têm isso aqui, ó? Adesão à psicoterapia, suporte social, aquilo que a gente falou, da psicoeducação, não só para o paciente, mas sim para os seus familiares. Algumas pessoas chegam e dizem, isso é frescura, isso é besteira. Na verdade, há um sofrimento muito forte. Então, pessoal, deixo aqui meus agradecimentos para quem ficou até aqui. E se você quer saber mais, curta, siga nosso canal. E eu vou deixar um linkzinho aqui para quem quiser ver um curso completo sobre ansiedade.